Wellington, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso especial Informação. Boa noite, David Temudo, mais uma vez. Boa noite aos colegas de painel e a você assistindo aqui ao canal TPA Notícias. Realmente, esse tema que está em discussão, já para ganharmos tempo, sem perda com a introdução do tema que já estou aqui ouvindo, os colegas foram muito felizes. Eu tenho a opinião de que seja uma peça de propaganda, né, no momento decisivo, onde bancos estão quebrando nos Estados Unidos da América e, mais uma vez, a economia tem sido usada como ferramenta de chantagem. O socorro ao Credit Suisse da Suíça está condicionado a sair da posição de neutralidade, que foi negado hoje pelos suíços, quando negaram também fornecer armas à Ucrânia, fabricadas na Suíça, e também a visita que se aproxima do presidente chinês Xi Jinping à Rússia, tudo isso mostrando que existe uma nova polaridade global e que é muito ruim para os interesses dos países membros da NATO, que defendem essa unipolaridade com os Estados Unidos mandando no planeta. Então, David, vejo... Pois não. Wellington, justamente pegando nessa deixa do que acaba de dizer, eu quero fazer duas em uma questão. Estaremos diante de uma decisão apenas simbólica, porque daquilo que foi dito pelo professor Almeida e pelo Osvaldo, há pouca visão de que isto venha na prática a efetivar-se, portanto, a detenção de Vladimir Putin, seja onde for. E depois temos aqui a questão agora de que se coloca, que está-se a dizer que se está a politizar a justiça internacional, depois do que aconteceu com o desporto. Por exemplo, a Rússia foi banida do Mundial, tendo sido apurada, e a Rússia internamente sempre preferiu separar a política e o plano militar do desporto, deixou o desporto fazer a sua parte. Os desportistas apuraram-se, mas foram banidos do Mundial. E aqui temos agora a questão, por exemplo, que numa altura em que se vai expirar, amanhã, sábado, o prazo da exportação dos cereais pelo Mar Negro, e está a ONU, na pessoa do seu presidente, do seu secretário-geral, António Guterres, a tentar negociar para que esse prazo seja estendido. Começou-se no princípio da semana uma negociação que não chegou ainda ao final. E como é que António Guterres, representando a ONU, vai negociar com a Rússia, tendo agora o seu presidente estado sob o mandado de captura do TPI? A tentativa de estender esse acordo dos grãos, né, já é um blefe, já é uma grande mentira que, lamentavelmente, está sendo patrocinada pelas Nações Unidas, porque a Rússia está impedida de importar e exportar. Ninguém pode falar que há uma ameaça, que a questão do abastecimento alimentar global se impede que o maior produtor de fertilizante possa exportar, possa comprar alguns bens essenciais para a manutenção do agronegócio russo. Então, a pretexto de ameaça a uma grande crise alimentar, tentam jogar mais uma vez a Rússia como a grande vilã de uma situação que é artificialmente produzida, lamentavelmente, através de instituições internacionais. As Nações Unidas carecem de reforma, assim como o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é quem realmente manda, mas nesse caso específico do tema em destaque, o TPI, que é o Tribunal Internacional, que hoje emitiu esse mandato de prisão, né, de busca para Vladimir Putin, ele praticamente dá início a uma nova Guerra Fria. E era muito isso que eu temia, porque os menores países irão sofrer muito, e mesmo aqueles não alinhados, como é o caso de Angola, porque essa pressão dos Estados Unidos e dos países ocidentais, ela é velha conhecida. Então, todo tipo de chantagem, preconceito, com a força da mídia que eles possuem para demonizar povos e líderes que discordem em participar dessa aberração da história moderna, tudo isso irá acontecer, tudo isso será usado para poder desgastar aqueles que tenham qualquer sentido de justiça justa, né? Ou que tenham mais simpatia à causa russa em detrimento dessa
insanidade dos países membros da NATO. Wellington, a nível do direito internacional, tu estás ali na Suécia, em Estocolmo, o que é que o Ocidente, mais concretamente a Europa, comenta sobre esta situação? Estamos diante de uma situação viável de ser executada ou estamos, daquilo que o Wellington já disse, que acha que seja um blefe, a Rússia vai de facto continuar a ser a potência que é, e o Wellington lembrou-nos aqui, para a semana o presidente Xi Jinping vai visitar a Rússia e depois vai também manter um contacto, o que se diz, telefónico com Volodymyr Zelensky. Como é que a comunidade internacional se deve posicionar diante desta ação do TPI, portanto, que envolve não só o presidente Putin, mas como também a coordenadora nacional da Rússia para a questão dos direitos das crianças? Exatamente aquilo que eu venho falando aqui nos meus comentários, David. A imprensa sueca, ela não difere em absolutamente nada da imprensa de todos os países. A imprensa morreu no primeiro dia da ação russa na Ucrânia. O jornalismo foi assassinado, o jornalismo ocidental. E eles são apenas peças de propaganda. E se você pegar um jornal em sueco e traduzir em qualquer tradutor desse disponível gratuitamente na internet, você vai ver que todos falam a mesma coisa, com as mesmas palavras, os mesmos termos, os mesmos especialistas. São muitos especialistas de nada, que falam apenas o reforço de uma teoria insana que nós estamos testemunhando, porque há uma escalada da guerra nesse momento que caminha para a Guerra Fria primeiro e depois para a Guerra Mundial. Isso ninguém aqui pode deixar de fazer um alerta. O planeta está correndo sérios riscos por causa de vaidade. E no caso da Suécia, eu posso repetir aqui para o nosso público, a Suécia não é mais aquele país neutral de Olof Palme, daquela fantasia, daquele mundo que defendeu valores e os países oprimidos. Não, a Suécia fechou toda a indústria e a elite sueca tem o seu dinheiro investido em bolsa de valores, são escravos da manutenção de um dólar que está em decadência, que foi trocado no petróleo da Arábia pelo yuan, pelos rublos russos, nos commodities da Rússia. Então, hoje eles são escravos de uma moeda sem lastro e é econômica essa guerra. Essa guerra não tem nada de moral, não tem nada de justiça, não tem nada disso, David. É economia e os Estados Unidos querendo se sobrepor, impedindo que Rússia e China se coloquem como potências mundiais. Essa é a grande guerra e nós que somos esclarecidos e estamos acompanhando diariamente, precisamos manter o alerta que vem sendo feito aqui através desse canal para que o nosso público não se permita contaminar por uma propaganda que não é favorável aos interesses dos países que estão fora dessa grande briga. Wellington, fala aqui da questão da propaganda e da questão da morte da imprensa tradicional a partir do dia 24 de fevereiro de 2022, quando se deu início da operação especial russa na Ucrânia. Wellington, falámos várias vezes nos vários programas e abordagens que temos aqui na TP Notícias, o Wellington próprio, para ter acesso a algum conteúdo russo, sobretudo da informação russa, manda links para mim, eu faço o download, faço as traduções e depois mando para o Wellington, porque a partir da Europa o Wellington não consegue aceder a qualquer tipo de informação russa. Exatamente. Aí eu pergunto, isso é liberdade de imprensa? Isso é democracia? Não é? Eu pergunto mais, quem é que mais agride crianças, já que o crime aí do Vladimir Putin foi não cuidar de crianças? Quem acolhe famílias que optaram pela ida ou por enviar o filho para a Rússia, para que elas não morram ou não virem soldados na Ucrânia, ou quem pratica troca de sexo com crianças com 4 anos de idade? Porque quando existia, eu participei dessa campanha de consciencialização, como falamos no Brasil, chamamos de conscientização, em Angola, de crianças bruxas que eram perturbadas em uma determinada província de Angola. Eu participei daquela campanha, David. E eu lembro da pressão ocidental sobre a inocência da criança, que a criança tinha o direito de sonhar, de falar sozinha, de ter o amigo
imaginário para conversar. E hoje a criança, para essa mesma sociedade hipócrita ocidental que tenta impor usos e costumes para todos os países, essas crianças têm direito de dizer se são homens, se são mulheres, não sabem o que é que são dentro do próprio corpo. Quem é que deixa de cuidar da criança? É quem pratica esse tipo de crime contra a consciência ou quem acolhe crianças em fuga, que é a opção do pai e da mãe na Ucrânia de enviarem essas crianças para a Rússia. É preciso que essa verdade seja dita e estamos aqui cumprindo esse papel, David. É por isso que eu falo, não há liberdade de imprensa na Europa e essa falsa liberdade que é tão propagada é um engodo. Eu tenho vergonha de falar que sou jornalista porque não tenho acesso aos dois lados da informação. Obrigado, Wellington, por enquanto. E, variedíssimas vezes o Wellington mencionou aqui no ANTP Notícias que considera que está completamente falido o sistema das Nações Unidas. Este cenário que hoje vivemos, com esta emissão desse mandado de captura contra o presidente Vladimir Putin, é justamente o concretizar destas palavras que são suas? É a pá de cal, já era. Morreu, foi enterrada hoje. Não tem mais função. E os países que estão fora dessa guerra precisam começar a fazer o trabalho interno, expulsar 80% de ONGs que só estão atuando para a promoção de instabilidade, lavagem cerebral de jovens nos países, para que possam produzir instabilidades. E também esses países devem estar unidos para que não sejam colocados na condição de pedra nessa briga entre a maré e os obstáculos que estão à frente. Então, eu acredito que chegou o momento de encararmos a realidade. O mundo está em guerra. É essa a triste mensagem que faz com que eu encerre meu comentário agradecendo e, inclusive, a menção do meu nome nos comentários dos colegas. Obrigado, Wellington, a partir de Estocolmo, na Suécia.